Muita paz, muita alegria, muita felicidade. Tudo de bom para vocês. Que a paz reine. Alguém tem alguma pergunta para esse terceiro ciclo que gostaria de perguntar? É muito importante que nós façamos perguntas se tivermos alguma preocupação em relação à aula, o slide, o que não compreendemos, o que faltou, que nós vamos falar novamente, retificar o que nós estamos fazendo, certo? Alguém tem alguma pergunta? Araci, o ano passado, teve uma vez que a Eli estava fazendo a prece e eu me vi cavando um buraco, encontrando um ovo enterrado, e eu acabei aprisionando esse ovo, deixando ele na bacia da redenção, e eu, sinceramente, eu não me lembro se eu voltei lá para poder recolher esse ovo. Mas, enfim, eu tive um sonho essa semana agora de que eu encontrava um ser mal formado e esse ser começava a vir a andar atrás de mim. E eu ficava com aquele pensamento de que ele ia me fazer mal. E, de repentemente, eu caí em mim, me vi pensando, ele não quer me fazer mal. Ele precisa de oração. Ele precisa ser resgatado, ele precisa ser encaminhado. E nessa eu acordei. E eu fiquei pensando comigo se pode ser esse mesmo ser que eu recolhi, que eu deixei lá na bacia da redenção. Ana, eu acredito que sim, porque um trabalho mal realizado, mal finalizado, nós retornamos a ele tantas e tantas vezes necessário. Então, eu vejo que o símbolo do ovo poderia ser ainda um estado de gestação, poderia ter sido um aborto, poderia ser também um trabalho feito, Carnon, vamos ampliar um pouquinho, ele poderia ter várias facetas, mas eu acredito que, no seu caso, ele esteja mais vinculado a um aborto do passado, pela característica, porque ele voltou novamente. Seus protetores, sua equipe de trabalho, retornou ele para você, para que você finalizasse esse trabalho. Então, você vai buscar o ovo novamente, desintegra, dissolve, tira a raiva, tira o ciúme, tira a maldade. Por quê? Ou ele estava num processo reencarnatório e ele se revoltou com a situação do aborto, ou ele é um espírito altamente endividado que passou pela redução normal das almas, que elas ficam muito tempo nas regiões umbralinas. Elas começam a perder aquela forma humana, assim, estou falando grande, e voltam no estágio novamente de ovoides. Mas dentro desse processo, nós temos uma alma humana. Então, o que você vai solver? Vai solver o fluido, limpar, higienizar, restaurar, reequilibrar, para que você possa socorrer a entidade. Não importa a situação em que ela esteja, o importante é o êxito do seu trabalho. Certo, Ana? Certo. Faça assim que vai dar tudo certo. Rosana Lisboa, você levantou a mão. Levantei, Araci, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de uma orientação sobre médio inconsciente, que ontem você falou da incorporação dos médios, mas não falou das pessoas que são inconscientes, que relatam quando trabalham, que elas não têm consciência daquilo que elas fazem, que o espírito chega e ela parece que sai do corpo. Ela não consegue fazer aquilo. Tem da chamada atenção, assim, falado, né? Vamos tentar, chama o teus protetor, não sai, porque o espírito não adentra. Tem tentado orientar dessa forma, mas ela fala assim, que muitas vezes, até na casa, ela apaga e a hora que ela acorda, ela já escreveu alguma coisa, ela fez. Como que a gente pode ajudar uma pessoa dessa? Nós teremos que educá-la. Por que eu vou te falar isso? Porque, veja bem, da mesma forma que ela recebe um espírito bom, um anjo protetor, um espírito amigo que lhe queira ajudar, da mesma forma inconsciente, ela pode receber um obsessor, Rosana.
E se esse obsessor estiver na casa, ela estiver em qualquer lugar, ela poderá estar em desequilíbrio. Não sei se você me compreende. Para ela ter constantemente um bom espírito ao seu lado, ela tem que ser religiosa. Ela tem que ser uma pessoa que esteja voltada a Deus. Mas, atualmente, é muito raro essa mediunidade. Ela é raríssima. Por quê? Porque nós, médios, precisamos ter consciência para dominar o espírito. Porque veja se o médium inconsciente recebe um espírito, a inconsciência é porque ele está afastado. Então, vamos colocar. O espírito não entra no médium, de maneira nenhuma. Mas quando o espírito chega, esse médium se afasta. Afasta. Ele não filtra a mensagem do espírito. Ele deixa o espírito falar diretamente por toda a sua sensibilidade, como se ele não quisesse se comprometer. Eu acho que você precisa conversar com ela, da responsabilidade que ela tem, sabe? Assim, amigavelmente. Procura uma conversa amigável, dizer que é importante que ela tome consciência, para que ela não sofra posteriormente a ação de um obsessor, de um espírito amigo em qualquer lugar, porque se ela é inconsciente, o espírito pode se manifestar em qualquer lugar. Mas se o espírito for bom, ela está protegida. E se não for bom, ela estará vulnerável. Então, eu acho que você deve explicar para ela que hoje todo médium precisa voltar à consciência. O que é a nossa consciência? A nossa consciência, o espírito se aproxima de mim, eu tenho consciência do fluido, do mal-estar, da dor de cabeça, da pressão física que o espírito me envolve, o fluido que o espírito me envolve. Isso é muito importante. Médium tem que ter esse conhecimento para ter a autodefesa. No caso dela, a minha preocupação e a sua, como dirigente, é ela estar totalmente indefesa. Ela já recebeu algum protetor para você falar diretamente com o protetor? Não, só espíritos densos, e eu tenho toda vez, eu estou ainda ajudando, né? Porque quando ela está começando, eu falo, sempre peça, você tem que ter o livre-arbítrio, porque o corpo é seu, você que tem que permitir, se eles podem fazer alguma coisa, porque você tem que ter esse domínio. Eu chama sempre o seu protetor, eu sempre chamo, falo para ela, vamos chamar o seu protetor, vai trabalhando esse. Mas, assim, como é começo, acho que ela está tendo alguma dificuldade. Ela fala que não tem. Mas, isso. Tá, mas está estudando, está tentando, só para ver. Como você é audaciosa, eu não estou falando isso para todos vocês, não. Estou falando para algumas pessoas desse grupo. Como você é audaciosa, Rosana, se você vê que ela perde o equilíbrio, você põe este frontal aqui da sua mão aqui e o outro aqui na nuca. Então, você vai controlar o pensamento e a ação direta aqui na nuca do espírito. E aí você vai falar sobre o seu controle. Já não está mais no dela. Você está controlando porque você está passando para ele, espírito, a sua energia, o seu controle. E aí você o doutrina. Tá ok? Não sei se você me fez entender. Toda vez, vou passar isso aqui para todos os médiuns. Toda vez que um médium, vocês, de alguma forma, colocou a mão na cabeça de um médium, você puxa. Você puxa. Você está me entendendo o que eu estou falando para vocês? Vocês só poderão fazer isso em extrema emergência, em alguma situação muito delicada, em que você precisa auxiliar aquele espírito que ali está se manifestando, porque se não for auxiliado, vai ficar em pior situação. Não sei se estou me fazendo entender. Então, neste caso, o outro médium põe a mão, e a hora que ele põe a mão, ele puxa para ele. Isso acontece. Então, você tem que ter consciência. Como também, quase que nós não usamos esse método. Mas, antigamente, colocava aqui o doutrinador e passava o espírito para outro médium.
mas em condições de trabalho. Sabe? Vamos supor que chegou um médium destrambelhado, doido, passado, caindo, totalmente em desequilíbrio, e que a situação está dificílima de controlar, esse é o meio de controle. Mas aí você tem que ter um médium de estrutura. O médium que você passa para ele, ele recebe a entidade na hora. Você é um fio que liga ou para você ou para o outro médium incorporante. Ok? Estou passando alternativas de trabalho que podem ser feitas para um médium em caso de emergência. Ele pode falar. É muito importante também, nesse caso, avisar, pedir autorização que você vai tocar no médium. Porque, como nós sabemos, nós não tocamos nem quando damos o passe em momento algum. Mas o dirigente, ele tem que pedir, olha, autorização, posso tocar em você, eu vou tocar em você, para que o médium que está ali naquela situação, ele não se perturbe. Isso é muito importante. E também avisar o médium, aquele médium que você vai fazer a transferência, para que ele possa estar preparado para esta ação. Por isso, a necessidade do trabalho mediúnico ele ser homogêneo. Homogêneo significa que toda a equipe espiritual da casa espírita, dos participantes, dos médios trabalhadores e do dirigente estejam com um único objetivo, estejam todos atentos. Por isso que dentro de uma reunião mediúnica, o trabalho é muito importante do silêncio, do médium trabalhar, o médium que terminou o seu trabalho, a sua atividade mediúnica, ele fique vibrando com a sua equipe espiritual, aquele médium que é novato, às vezes, que está numa situação ainda aprendendo a trabalhar com esses espíritos. Porque nós vemos, às vezes, que o médium, ele termina a comunicação juntamente com o seu parceiro, a sua parceira, e ficam falando. Ali, a vibração do trabalho, ela é cortada. Então, a disciplina é você só fazer comentários após o trabalho ou após da avaliação, para que não perturbe. Porque, às vezes, o médium termina, eu não tenho que trabalhar, vou conversar com o outro. Isso não pode acontecer num trabalho mediúnico ou num trabalho de desobsessão, principalmente um trabalho de desobsessão. Era isso que eu queria colocar. Ok. Lourenço, pode colocar? Bem, esse fato, quando acontece, por exemplo, da gente precisar fazer uma transferência, já aconteceu comigo algumas vezes, mas somente quando a criatura, no médium, não está dando a passividade, fica aquele envolvimento, aquele sofrimento do médium. Então, quando a gente pede então para fazer a transferência, aí eu não toco no paciente. Eu apenas faço a imposição de mão com a mão direita na glândula pineal e a mão esquerda no coronário. Então, quando eu faço isso, eu já bloqueio o médium que está sofrendo ali e já peço para a criatura, o outro médium, já faço a transferência. Então, eu falo, concentra, e a transferência é feita imediatamente. Agora, quando esse fato, por exemplo, que ele toca, que não deve, sabe, ela falou que não deve tocar no médium, é muito importante não tocar para não haver, por exemplo, assim, o envolvimento da entidade com o dialogador, com o dirigente, e também para que o médium não sinta o impacto, que ele sente o impacto, e de repente ele pode
tomar sabe, um poder maior. Não digo poder, mas sabe, um envolvimento maior na criatura. Então, e a gente tocando, a gente interfere, a gente recebe o impacto também. Por isso que aconteceu algumas vezes comigo, mas a transferência foi feita com essa imposição de mão, bloqueando a glândula pineal para que a entidade passe para o outro médium. Mas é interessante tudo isso aí, muito importante. Nós, como instrutora, nós temos que falar todas as facetas em que podem ser encontradas e que podem ser observadas. Não existe dois médiuns iguais. Cada médium tem uma característica, tem uma forma de trabalho, daquilo que ele traz de outras vidas, de outras experiências, dos seus estudos espirituais. O que faz um dirigente? Ele observa, ele analisa. Mas grupos jovens, grupos aprendizes, é um grupo em que exige muito mais de um orientador, porque são médiuns medrosos, temerosos, tem toda essa influência. Agora, quando nós temos um trabalho de desobsessão, e que o grupo é um grupo especializado, nós não temos essa dificuldade. Especializado é o quê? Eu pego um grupo consciente de trabalho, eu não tenho dificuldade nenhuma. Aonde que a gente encontra dificuldade e que às vezes ocorre no centro espírita? Às vezes é um grupo já especializado em que a pessoa traz uma pessoa totalmente em desequilíbrio para ser atendida. Essa é a nossa situação. Não é o grupo mediúnico ou grupo de trabalho. Não. Aquele fala, olha, fulana precisa e você tem que ajudar. Aí a bendita do aquele médium chega com a sua falange, chega com aquela multidão de espírito e é um reboliço. Se os médiuns não estiverem prontos, preparados, organizados para atender esse externo, tem que se ter muito cuidado, porque a falange que adentra, às vezes, a casa espírita, pode criar uma desordem muito grande, medos e pânicos. O grupo especializado, neste trabalho, ele tem que estar pronto para todas as atividades e também as dificuldades que podem surgir. Eu, da minha opinião, gosto de trabalhar com o grupo especializado nos trabalhos de desobsessões. Mas como experiência minha, no meu caminhar, eu encontrei muitos e várias opções de mediunidade em desequilíbrio, em dificuldades. Foram uma e nem duas. Então, é necessário que nós saibamos que existe e existirá dificuldades aonde quer que nós estejamos. Esse é um ponto. Agora eu vou falar de energia. Nossa aula de hoje, ela vai dar continuidade à aula passada. O fluido cósmico que está aqui ao nosso redor, é este fluido uma emanação do Criador, a emanação da Terra, emanações de tudo que está ao nosso redor. E é este fluido, este mesmo fluido que está aqui em volta de mim, que os espíritos fazem o bem ou fazem o mal. Um mago negro, um médium mau e perverso, ele vai usar esse mesmo fluido para fazer o mal. Como, Araci? Ele vai usar o fluido do ódio, da raiva, da vingança, dos locais mais obscuros, dos fluidos mais deletéricos, para colocar sobre uma criatura. O que é um mago branco? O que é um médium branco? O que é um cavaleiro branco? É aquele que desintegra o mal. Porque não tem como você auxiliar uma pessoa sem a desintegração do fluido maléfico. E isso vocês estão aprendendo desde o primeiro ciclo. Solve o ódio, solve a raiva, solve a vingança, solve o desamor, solve os trabalhos. Então, vocês, bem-vindos já
nesses 2 anos, aprendendo a solver. O que é solver? Solver é pensar. Então, se a sua mente é forte, concentrada, ela tem um objetivo, e você falar assim, eu solvo, será solvido. Agora, se você é mole, ai, não sei se vou solver, ai, não sei. Bom, não vai. Não vai. Pode esquecer, porque você já não fez mais isso. Por quê? Porque essa moleza não vai funcionar. É a mesma coisa que você tem um tacho, uma panela suja, e aí você fala, ai, acho que não limpa. Aí vem uma pessoa corajosa e fala, não, vai limpar. Pega um tijolo, pega cinza, põe detergente, pum, tá limpa a panela. Então, isso é a força da vontade e o coração. Então, se o médium disser, isso vai ficar limpo, vai ficar limpo. Aí, se o médico falar, ai, não sei se eu faço, ai, será que tá certo? Será? Você já não fez. Não fez. Já não vai fazer mais. Médium tem que ser seguro. Como eu vou ser seguro, Araci? Como? Seguro é isso. Os 10 mandamentos. Está errado os 10 mandamentos? A postura está equivocada? Não sejamos justos. Aquilo não pode ser feito. Vai matar? Vai matar a amizade? Vai matar o amor? Vai matar a ternura? Vai matar o trabalho? Vai matar alguma coisa em que nós ganhamos o pão de cada dia? Então, você tem que eliminar. Você tem que tirar aquela sujeira. Você não pode ter medo de tirar. Assim, você vai ficar com os 10 mandamentos. Você tem erro? Use os 10 mandamentos. É aí o ponto de partida para qualquer médium. A falsidade, a hipocrisia, é a prece de Francisco de Assis. Quem é apaixonada por Francisco de Assis, conhece a prece dele de trás para frente. Então, é isso, o médium tem que ser seguro. E se você fizer alguma coisa muito errada, mas nós já fizemos também, nós já matamos, já vivemos na Pérsia, já vivemos nos Mouros, já fomos mongol, nós já fomos tudo que foi guerreiro que podia ser. Quando nós estivemos ali nos Incas, nós matamos todo mundo. A gente gostava, pintava de azul e cortava a cabeça. Então, veja bem, o nosso passado é um passado que tem que ser retificado. E para retificar esse passado, não calça mais o médium temeroso. O médium tem que ser seguro. Mas quem que vai na frente para solucionar? O médium. Você. Então, se você falar, ai, meu protetor, vai lá e faz, que eu não sei o que eu vou fazer. Ele não vai fazer nada. Por quê? Porque não é a responsabilidade do teu protetor tirar o problema seu. Ele te auxilia. Porque o débito é dos médiuns. Nós somos espírita. Nós somos espírita. Quem estudou o Código, ano passado nós estudamos o Código Penal. Vocês lembram disso? Todo mundo estudou o Código Penal. Lá no Código fala que alguém vai tirar os seus pecados? Não. Alguém vai solucionar? Não. Alguém vai tirar os seus defeitos? Não. Fala que se você tiver 10 defeitos, você vai sofrer mais. Se você tiver 2, você sofre menos. Código de justiça, você quer aliviar seu espírito? Quer sair desse karma doloroso que nós estamos trazendo aí há mais de 10 mil anos? Desde a época de Moisés. Depois Jesus tentou fazer a gente virar gente e nós ainda não viramos. E ainda vem Kardec aqui, fala, e nós ainda não mudamos. Nós estamos agora compreendendo que nós temos que transformar o nosso espírito e levá-lo para uma transformação. E isso é ciência espírita. Essa é a ciência espírita. A ciência espírita é como trabalhar na alma, no perispírito. Ciência espírita não é a ciência acadêmica.
ciência espírita não é a ciência acadêmica. Essa ciência dos médicos especialistas, eles têm algo importante, mas nós não somos ele, porque eles trabalham na matéria e nós trabalhamos no invisível, no imponderável, naquilo que os outros não vê, mas que nós temos certeza de poder fazer. Isso nós somos o médium intermediário entre o céu e a terra. Então, é isso que nós somos. Então, se nós compreendermos a nossa real situação como médiums, porque quando se fala de magia negra, as pessoas tremem, soam, ficam apavoradas. E eu vou dizer, a magia negra é o pensamento. E o que é uma magia branca? É o pensamento. Todos os dois são pensamento. É o pensamento bom e o pensamento mau. É só isso. Agora, qual foi esse fluido usado para que esse mau pensamento chegasse até mim? Orgulho? Vaidade? Egoísmo? Desamor? Desafeto? Impiedade? A ingratidão? A loucura? A doideira? É isso. Qual é esse fluido que vem até a mim que eu preciso solver? Quais são os espíritos que estão em volta de mim? E nós temos a bênção de termos equipes de trabalho especializadas para nos ajudar nas nossas atividades. Ana, faça a sua pergunta. Ora, sim. Hoje, durante o dia, eu estava fazendo a minha prece e estava indo tudo bem, eu estava extremamente firme, concentrada e tudo, e de repentemente meu marido entrou no quarto e eu meio que dei aquela desligada. A partir deste momento, eu continuei fazendo a minha prece, tudo, pedi proteção e tudo, mas eu comecei a ter uns lapsos de imagem na minha cabeça que ficava me distraindo. Isso acontece por conta de eu ter sido... Por conta de ter sido cortada essa minha ligação? Porque você estava orando. A hora que entrou no seu quarto, você ligeiramente voltou e fez uma visão do que estava acontecendo. Você viu o seu marido, mas ele, com o pensamento dele, aquilo que ele é, aquelas atitudes dele, também invadiu aquele seu espaço. E ao invadir esse seu espaço, esses fluidos pensamentos vieram até você. Então, para você se reequilibrar, você precisa pedir à sua equipe de trabalho que solva a forma pensamento que invadiu aquela hora o seu trabalho. Não importa que é o seu marido ou o seu filho, alguém que adentrou. Como, da mesma forma, será no centro espírita. Se nós estamos dirigindo um trabalho organizado, tudo bonitinho, e aí chegam as pessoas e elas entram, elas quebram. Então, só aquele médium que tem aquela estrutura, ela não deixa cair. Ela não deixa cair. Essa porque ele já acostumou a não deixar se envolver. Como você é nova, Ana, você ainda se envolve, mas é um aprendizado e uma equipe de trabalho que você vai aprendendo aos poucos a ter o domínio dessas duas realidades, do mundo físico e do mundo espiritual. Certo, Ana? Isso é normal para todos os médiuns. É normal. Vamos orar e vamos fazer uma reunião de tábua redonda. Vamos lá para cima e vamos conversar com a equipe de Jesus, com a equipe de Emmanuel, com a equipe dos grandes espíritos, para que eles nos coloquem na posição correta de trabalho. Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, aqui estou, Senhor, na súplica maior, para vos pedir-te, Pai amado,
trago as minhas imperfeições, trago o meu erro, Senhor. Mas eu quero, de alguma forma, retificar o mal que eu tenha feito, por onde vivi, por onde passei, por onde deixei. E eu sei, Senhor, que eu preciso de Ti. Preciso do Seu amor, Pai. Preciso da Sua luz. Preciso da Sua compaixão. Preciso, Pai, da Sua ternura. Para que meu espírito se adoce e, ao mesmo tempo, forte e guerreiro, possa continuar a sua jornada. Rogo-te, Pai amado, neste momento, para fazer nas esferas mais altas, quer na colônia Nosso Lar, quer na colônia de Pai João de Aruanda, quer nas colônias espirituais, Senhor dos anjos e dos arcanjos, dos espíritos responsáveis pelo planeta Terra, responsável para manter a ordem e a disciplina. Estou aqui, Pai amado. Se posicione neste momento como espírito. Aquilo que você é. Muito de nós somos guerreiros do passado, transvestido hoje de mulher, mas trazemos para nos acalmar o espírito, para sermos mais dóceis, para sermos aquele que age mais com o coração. E vamos parar todos nós, esse grupo inteirinho, de 32 pessoas, numa tábua redonda, uma mesa redonda, aonde todos nós temos o mesmo direito. O direito de pedir, o direito de rogar, o direito de suplicar o amparo. Pai amado, nós estamos aqui a rogar a Gabriel, a Rafael, Natanael, Uriel, Micael, Miguel, toda a equipe trabalhadora, todos os grandes trabalhadores do cristianismo, para que neste momento venha ouvir a nossa solicitação. Precisamos de ajuda. A terra está conturbada. A terra está num caos moral e espiritual. A terra está presa, Senhor, nas ilusões da vida. A terra está presa através dos cientistas, que são maus, causam, Senhor, todo tipo de doenças e enfermidades. Trazem, Senhor, os seus chips, trazem o seu domínio das regiões umbralinas, como também os terráqueos também trazem os seus chips materializados, dominadores, que também escravizam a nossa família, escravizam a nossa atualidade, com emissões de ondas, Senhor. Ondas, pensamentos. Ondas, Senhor, que vêm até nós de micro-ondas. Ondas de todas as formas que nós estamos conhecendo no momento. E nós estamos aqui para vos pedir-te a ferramenta. A espada, Pai. A lança. O lança-chama. Estamos aqui para vos pedir que nos seja otorgado o direito de trabalhar, o direito de auxiliar, quer na nossa família, sim, quer aonde nós precisarmos atuar.
E nós te pedimos neste momento pelas falanges de misericórdia, pela falange do caos, pelas falanges justiceiras, pelas falanges de Maria Santíssima, que eu possa estudar durante a noite, me preparar com os guardiões, com as nossas equipes de trabalho, para poder restaurar e refazer. Peço que eu seja disciplinada, organizada, guerreira, que eu tenha confiança, Senhor, como um franciscano, que eu possa elaborar, transformar e modificar. Me permita solver o mal, me permita coagular o bem, e que aos poucos, Senhor, eu possa dominar os efeitos dos fluidos sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre meu compromisso espiritual, quer que seja no centro, quer que seja em qualquer outra atividade, que o meu espírito comece a ser preparado. Permita-me outorgar uma roupa de guerreiro ou de guerreira. Permita-me, Pai, a lança. Permita-me, Senhor, a minha espada. Permita-me as armas especializadas para solver essas camadas fluídicas mais densas, solver essas paredes, solver esses espelhos, solver as penumbras, solver o lodo fétido, sujo, imundo. Armas, Senhor, para desintegrar, Senhor, a falência do espírito, a queda moral, desintegrar o roubo, desintegrar, Senhor, as drogas, desintegrar as prostituições, desintegrar a mentira, desintegrar a falsidade, desintegrar tudo aquilo, Senhor, que me é ensinado. Fazei com que eu seja forte, que ao longo da minha jornada nesta reencarnação, aos poucos, eu vou preparando a minha alma e também recolhendo meus companheiros. Rogo pelas equipes de Maria, a equipe dos guardiões, todas as equipes de guerreiros, quer que venham os nossos índios com as suas flechas ligeiras, detonando, limpando, retirando todo o fluido intoxicante. Que venha a equipe mongol, que traga na ponta das suas lanças as forças, Senhor, destruidora de todo o mal. Que aonde queimar, aonde bater, queime o mal, destrua o mal, destrua todas as formas, pensamentos negativos, destrua todos os pensamentos elaborados pelo homem. Permita-me, Pai, trabalhar com segurança. E eu aqui me coloco, Pai, se merecer,
se puder, rogo-te humildemente que me seja outorgado o direito de trabalhar. Ordem e direito de trabalho. Não me deixe me perder. Me afaste de mim o orgulho e a vaidade. Dai-me a fé e a razão. Dai-me, Senhor, a simplicidade. Dai-me a doçura da alma. Fazei-me forte e corajoso adiante dos embates. E neste momento, eu rogo-te, Pai, permissão para retornar ao planeta Terra. Deixo a minha gratidão a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade maior, que enverga comigo, Senhor, as dificuldades no longo do meu caminho. E neste momento retorne ao nosso espaço físico de trabalho, a nossa alma. E neste momento, neste grande laboratório espiritual, nessa nossa faculdade de trabalho, de aprendizado, de luta, de reforma e de conquista, vamos agora pedir todas as nossas equipes de trabalho. Neste momento, evoque ao seu redor todas as suas equipes de trabalho. Desde os elementares da água, da terra, do ar, do fogo, dos cristais, dos diamantes, das terras raras, todos os elementares terra. Peça para todos os elementares da água, quer água salgada, quer água doce, quer do fogo, quer dos ventos. E neste momento, ao lado de todos os nossos elementares, em breve, estaremos trabalhando com as equipes espirituais que vão nos auxiliar o crescimento, o aprimoramento do trabalho, para que nós possamos trabalhar com maior eficiência, para auxiliar o grande Mestre Jesus, para cumprirmos as metas do Cordeiro, ao processo de evangelizar, de transição da terra. Rogamos neste momento a todos os espíritos elementares do vegetal, todos eles, os que cuidam do nosso alimento, desde o trigo, do óleo, da soja, de todo do tomate, todos os espíritos trabalhadores. Evoca o reino da alimentação. Evoca o reino do remédio, das raízes. E vamos rogar ao reino vegetal que venha em nosso socorro para auxiliar os alimentos, para nos auxiliar em todo o projeto de alimentação, todo o projeto que alimenta a humanidade, para restaurar o equilíbrio e a força. Evocamos o reino dos animais. Todos os animais, Senhor, que fazem parte do planeta Terra. Que a vossa infinita misericórdia abençoa esse reino que nos alimenta, Senhor. E que este alimento natural que vós nos deste
seja cumprido, Senhor. Afaste de nós essa alimentação falsa, que neste momento nós pedimos ao reino dos animais, que prospere, que cresça, para que não venha alimentação, Senhor, que não seja real, porque vós nos destes a alimentação mais pura, e nós queremos alimentação pura, sim. Quer dos minérios, quer do vegetal, quer do reino animal. E também pedimos, sim, pelos espíritos elementares das águas, evocai os espíritos das águas, quer aqueles que estão no céu, quer do fundo dos oceanos, quer nos rios e nas fontes, quer nos aquíferos. Todos eles têm um espírito dirigente, humano, que cuida de todos os reinos elementares. E neste momento nós pedimos ao reino das águas que comece um grande trabalho para nos ajudar a equilibrar as águas, quer as águas do céu, quer as águas da terra. Tirar as perturbações e o desequilíbrio. Tirar, Senhor, as ordens mentais de desajustes e desequilíbrios, Senhor das águas. Então, nós rogamos aos espíritos trabalhadores das águas que venham, Senhor, nos ajudar a fazer parte deste grande conjunto de atividades ao planeta Terra, ao lar, à casa, Senhor, às fontes e aos rios, que a nossa equipe deste momento em diante passe, Senhor, a colaborar conosco no grande trabalho redentor. Peço às equipes, Senhor dos ventos, evocai os espíritos do vento e pedi a eles que se junte a nós para retirar as toxinas, as doenças aéreas, os vírus, as bactérias, todas as emanações mentais, aonde caminhar a mentira, a falsidade, a hipocrisia, porque caminha no vento, caminha nos fluidos. Faça a sua proposta ao espírito do caos, aos espíritos justiceiros, aos espíritos misericordiosos, que neste movimento aéreo possamos auxiliar e emanar as vibrações laboriosas do amor, como nós já temos feito com os 10 mandamentos, com as 12 virtudes, com as leis da mediunidade. Você está fazendo a sua proposta para a elaboração de tudo isso. Viver no mundo espiritual, no mundo imponderável. É isso que somos médiuns. Vivemos nos 2 mundos. Pedi neste momento ao fogo, a esse fogo regenerador,
O nosso fogo queima o mal. E, ao mesmo tempo, ele pode regenerar. Ele pode restaurar e refazer. É a nossa mente. Nós podemos colocar o fogo do amor, o fogo do evangelho, o fogo da dignidade, o fogo da honra, o fogo da ética, o fogo da honra. Da mesma forma que o fogo desintegra, o fogo também elabora todos os fluidos. Como da mesma forma, o vento solar. O vento solar tem um trabalho gigantesco para proteger a Terra. Pedi os ventos solares. Toda vez que você precisar de algo demais, que ele venha te ajudar a solver tudo isso. Assim você vai pedir também pelos elfos. Peço, Senhor, ao reino dos elfos. Metade humano, metade animais. Em vias de transição. Por aqueles também que estão, Senhor, dentro da nossa guarda. Que possam ser reencaminhados, reestruturados para o trabalho redentor. Para retornarem, Senhor, na posição humana. Fazer com que eu possa aliviá-los, orientá-los adequadamente, para que retornem, Senhor, um dia na Terra, para darmos continuidade ao progresso redentor. E neste momento, você vai ao grande Mestre Jesus e faça a sua proposta ao Cristo. Ela é sua. É a sua proposta cristã. E neste momento, nossa alma vai a ti, ó Pai, em profundo agradecimento por ter me criado um dia, por eu ter passado em todos os reinos, e hoje estou aqui, no mundo de prova e de expiação, para um projeto de transição. Fazei com que eu seja laborioso, bom, justo e correto, mesmo adiante das minhas imperfeições, que eu possa transmutá-la e modificá-la e me preparar melhor. Agradeço a todas as equipes de trabalho que aqui estiveram comigo, que me outorgaram esta oportunidade de fala, de pedido. Meu eterno abraço, minha gratidão aos espíritos que aqui vieram até a mim, que aquilo que eu solicitei, sim, nós vos agradecemos. E eu agradeço a equipe espiritual dirigente deste trabalho, orientadores de cada médium, guias e protetores, que protejam os seus médiuns, que os façais fortes e corajosos para cumprir as suas missões. Dai-lhes, Senhor, a beleza, dai-lhe a força, dai-lhes a humildade, a abnegação e a luta.
Dá-lhes, Senhor, a coragem da resolução, das resoluções, das atitudes e ações que deverão ser tomadas, Senhor. Fazei de nós simples trabalhadores da sua seara. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, por mais essa hora, por mais este momento. E assim, nós encerramos todas as atividades. Templo onipotente, se feche. Feche, Senhor, esse templo de amor e luz. E que nós possamos continuar fortes e corajosos, agora e sempre.